Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do oitavo ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos a respeito das características naturais e a formação do território do continente americano. Pessoal, o continente americano é o maior continente do planeta em termos latitudinais, com cerca de 17 mil quilômetros de extensão. Norte e sul, ele passa por todas as zonas climáticas do planeta e é cortado por todos os trópicos notáveis, menos o Círculo Polar Antártico. Ele está totalmente no hemisfério ocidental, sendo limitado a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Pacífico, ao norte pelo Oceano Glacial Ártico e a sul pelo Oceano Glacial Antártico. E da mesma forma como conversamos na aula passada, a América também pode ser regionalizada de diversas maneiras. A regionalização mais comum nos países de língua latina divide nosso continente em três sub-regiões. América do Sul, que vai desde a Patagônia Argentina e Chilena até a fronteira entre Colômbia e Panamá. América Central, do Panamá até a Guatemala, incluindo as ilhas do Caribe. E América do Norte, formada por México, Estados Unidos e Canadá. Outra regionalização divide o continente em dois. A América do Sul, sendo a mesma que a gente acabou de falar, e a América do Norte, formada pelo que conhecemos como América Central e Norte juntas. Importante frisar, pessoal, que esta é a regionalização mais utilizada nos países de línguas germânicas, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, dentre outros. E que nesta regionalização não existe um continente americano inteiro dividido em duas sub-regiões, mas sim dois continentes inteiramente separados, a América do Norte e a América do Sul. Uma outra regionalização, essa usada no mundo todo, divide o continente em duas regiões a partir do critério socioeconômico. A América Latina, formada por todos os países subdesenvolvidos e emergentes do nosso continente, cheia de desafios para o futuro, e a América Anglo-Saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, os dois países mais desenvolvidos do continente. Vamos falar agora algumas questões a respeito da geografia física da América. Primeiramente, o relevo. O relevo americano, pessoal, é marcado pela presença de grandes montanhas que se estendem por toda a costa oeste do continente, recebendo diversos nomes ao longo do caminho. Montanhas rochosas nos Estados Unidos e Canadá, a Sierra Madre no México e a Cordilheira dos Andes na América do Sul. Diversas planícies costeiras e depressões relativas no centro do continente, como as grandes planícies nas regiões do meio oeste e das montanhas rochosas dos Estados Unidos, cortando estados como Colorado, Wyoming e Montana. A planície do Pantanal, entre o Brasil e o Paraguai, onde recebe o nome de Depressão do Chaco. E também planaltos e montanhas antigas do leste, paisagens estas que hoje são transformadas apenas pela erosão e pelo intemperismo, por estarem longe das bordas de suas placas tectônicas, como o Planalto Laurentiano no Canadá, os Apalaches nos Estados Unidos e o Planalto das Guianas na América do Sul, onde inclusive se encontra o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude. A hidrografia do continente americano é muito diversa e complexa, pessoal, com diversos rios e lagos, porém sem nenhum mar fechado. Os principais corpos d'água do nosso continente, pessoal, são rios que nascem predominantemente nas altas montanhas do oeste e desaguam em alguns dos oceanos que circundam o nosso continente. Os principais corpos d'água por região da América são, na América do Norte, o rio Mackenzie, que corta o Canadá, os rios Colorado, Colômbia, Mississippi e São Lourenço, que cortam o Canadá e Estados Unidos, e os grandes lagos, que são divididos também pelos dois gigantes da América do Norte. Na América Central, nós temos o rio Coco e o lago Nicarágua, que cortam a Nicarágua. E na América do Sul, temos o rio Orinoco, na Venezuela, o rio Paraná, que corta o Brasil e se junta ao Paraguai e Uruguai para formar o Rio da Prata, e o rio Amazonas, o maior rio do mundo, o rio principal da maior bacia hidrográfica do mundo, a Lagoa dos Patos, encontrada no sul do Brasil, e o Lago Titicaca, entre Peru e Bolívia, o lago navegável mais alto do mundo, encontrado a 3.821 metros de altitude. Na questão climática, o continente americano passa por todas as zonas climáticas, apresentando praticamente todos os tipos climáticos encontrados no mundo. Isso se deve ao fato de ser, como falamos no início da aula, o maior continente do mundo em termos de latitude.
Pessoal, nessa aula nós não vamos descrever cada um dos tipos climáticos encontrados na América, porque isso é matéria lá do sexto ano. E eu tenho certeza que todos vocês já estão craques nesse assunto. Mas caso tenha alguma dúvida, recomendo checarem a aula sobre climatologia lá na playlist do sexto ano. E mais uma vez, voltando à geografia do sexto ano, muito provavelmente vocês lembram de suas aulas de geografia daquele tempo, quando o professor ou professora de vocês falou que clima e vegetação andam de mãos dadas, visto que influenciam um ao outro diretamente. Por causa disso, pessoal, a diversidade climática do nosso continente faz com que várias paisagens naturais apareçam no nosso continente, desde a vegetação de tundra nos polos, a taiga ou floresta de coníferas no norte do Canadá, passando pelos desertos na costa leste dos Estados Unidos e no México, as planícies e campos na região das grandes planícies da América do Norte e também nos pampas sul-americanos, também encontrando áreas de savanas chamadas no Brasil de cerrado e, obviamente, as florestas tropicais, nomeadamente a Amazônia, o maior bioma florestal do mundo e um dos mais importantes reguladores climáticos mundiais, e também a Mata Atlântica brasileira, quase completamente devastada pelos séculos de exploração agrícola por parte do Brasil. Importante notar, pessoal, que a vegetação da América vem sendo cada vez mais devastada, visto que o nosso continente é o centro mundial de produção agrícola, principalmente Brasil, Argentina e México, onde vemos a Mata Atlântica completamente destruída pelo avanço da colonização no nosso país, principalmente durante o ciclo do café brasileiro, e o Cerrado hoje completamente coberto por plantações de soja. Também vemos as estepes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, sendo devastadas. Nos Estados Unidos para a produção de soja e de gado bovino aqui na América do Sul. E também a taiga canadense, explorada para retirada de madeira para a produção de papel. Pessoal, nós discutimos até aqui as principais características físicas do nosso continente. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o processo de formação do território e da população da América. Antes da chegada do europeu no século XV, com as viagens de Colombo que deu início à era dos descobrimentos, nosso continente era habitado pelas mais diversas etnias de povos indígenas, como os Apaches na região das Montanhas Rochosas, os Astecas no México, os Incas pela Cordilheira dos Andes e os diversos povos indígenas brasileiros, os Tupi-Guaranis, enfim. A chegada do europeu, pessoal, marcou uma era de extermínio dos povos originários, seja pelas doenças trazidas pelos europeus, seja pelas guerras travadas por terras no continente americano, que se tornou a direção das potências europeias da época, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra. A colonização da América começou a findar com a independência dos Estados Unidos em 1776, seguida pelos processos de independência em toda a América Espanhola, com o Brasil alcançando a sua independência em 1822. Porém, pessoal, estes processos duraram ainda até meados do século XX, com a independência dos países caribenhos que foram colônias do Reino Unido, sendo o último país americano a conquistar sua independência ser São Cristóvão e Neves, que tornou-se independente apenas em 1983. Só que, pessoal, ainda existem colônias na América. A Guiana Francesa ainda é possessão da França, e Curaçao, Aruba e São Martinho apenas recentemente tornaram-se nações constituintes do Reino dos Países Baixos, o nome oficial do país mais conhecido popularmente como Holanda. A influência de todos os povos que um dia viveram nas Américas, pessoal, é visível nas nossas culturas. As tradições indígenas são muito marcantes em todos os países americanos, com várias palavras de origem indígena fazendo parte do vocabulário de praticamente todas as pessoas do continente. Os europeus que nos deram, ou melhor, nos impuseram as suas línguas, como o português no Brasil, o espanhol em quase todo o continente, e o inglês em alguns países como os Estados Unidos, Canadá, Guiana, dentre outros, que basicamente organizaram nossas sociedades como as conhecemos hoje. Novamente, impuseram uma organização que acabou sendo mantida, Os povos africanos que foram trazidos forçadamente para o nosso continente para trabalhar como mão de obra escrava e incorporaram suas tradições tanto nos nossos idiomas quanto na nossa cultura, como por exemplo a culinária, de exemplo aí o vatapá e o acarajé, e as religiões como o candomblé e a umbanda brasileira, a santeria cubana e o voodoo no Haiti e na região do Louisiana, nos Estados Unidos.
Pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenha sido proveitosa para todos. Lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, ou se for meu aluno, pode me perguntar diretamente em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula.